Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Em casa esperamos que tudo corra bem e nós cá também, alhamdulillah, estamos melhor agora que estamos a conversar com Maulana Shoaib, que vai nos trazer aqui um tema muito forte, o tema de amana. Amana significa uma pertença de alguém, e foi uma das aulas muito fortes do nosso Nabi Karim alayhi salatu wassalam, quando ele esteve prestes a sair da Makkah al-Mukarram para a Madina al-Munawwara. Ele tinha algumas pertenças de alguns moradores de Makkah, mas para ele não abandonar assim, ele teve que entregar o amana, deixou recados que Sayyidina Ali radiallahu ta'ala pudesse fazer entregar esses bens todos, e só depois disso ele que poderia vir para a cidade de Madina. Então é neste torno que nós vamos falar aqui com Maulana Shoaib sobre a amana. Estamos a ver uma sociedade trazer uma forma diferente quando tem amana. O medo de ter amana de alguém acabou se perdendo, e a gente não consegue, quando tem amana de alguém, até para devolver um problema. Então isto é que causa às vezes descontentamento, desconforto na sociedade, porque você não consegue mesmo compreender se ele é muçulmano ou não. Já a confiança está a desaparecer, porque estamos longe de percebermos a responsabilidade dos amana quando está na nossa posse. E diz que vamos conversar com Maulana Ali, com Maulana Shoaib, que agora vamos desejar boas-vindas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Só para compreender o que está a acontecer com o nosso Islã dia de hoje, sobre este aspecto de amana. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. E agradecer também para os nossos convidados, aqueles que têm acompanhado nosso programa, também sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Bismillahirrahmanirrahim. A respeito à pergunta que me foi colocada, o que está a acontecer com a nossa sociedade, o que está a acontecer com o nosso Islã, o que acontece é o seguinte: nós normalmente, quando nós ficamos muçulmanos, nós encontramos dentro do Islã dois tipos de amana. Um é amana entre a pertença entre um servo para com outro servo, e o outro é amana, é uma pertença que nós encontramos entre o servo e o seu criador. Então existe uma pequena diferença entre um amana entre eu e uma outra pessoa, e outro amana é entre eu e Allah subhanahu wa ta'ala. Então, no aspecto de amana, eu vou tentar focar aqui, é o amana entre o servo e Allah subhanahu wa ta'ala. Se nós formos a ver dentro do como chama, do Islã, o que realmente as dificuldades que o Islã tem enfrentado, os problemas que o Islã tem enfrentado, é muito mais porque nós, como muçulmanos, esquecemos dessa parte de amana, de pertença. Esquecemos da nossa responsabilidade. Então, quando nós temos uma pertença, por exemplo, de alguém, você levou algo de alguém emprestado, então a pessoa é responsável por devolver aquilo. Você, de uma ou de outra maneira, algo que não é seu, você tem que devolver. Então, esse é um ponto. Outro ponto temos entre a amana entre o servo e Allah subhanahu wa ta'ala. Onde é que entra o amana entre o servo e Allah subhanahu wa ta'ala? Primeiro, um exemplo simples: quando alguém vai pedir um emprego, alguém foi para pedir emprego, então, quando ele é aceito, é dado emprego. Então, ali existe amana entre ele, o trabalhador, e o seu próprio patronato. Tem uma amana, tem uma pertença. Tem deveres que o trabalhador tem para com o seu patrão. Então, do mesmo jeito, quando a pessoa torna-se muçulmano, ele entra no Islã, todo aquele que é muçulmano, ele tem amana, tem dever para com Allah subhanahu wa ta'ala. E qual é esse dever? O dever
está ligado diretamente ao cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e cumprimento do sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, cumprindo com essas duas partes, aí diremos que a pessoa está cumprindo com amana. Então, infelizmente, nós temos muito problema dentro do Islã. Por quê? Porque, como chama, muitos dos muçulmanos já não estão a reparar dessa parte, que nós temos uma pertença. Então, por isso que o Islã, como chama, os muçulmanos estão a perder controle, perder caminho. Por quê? Por causa muito mais dessa parte. Infelizmente, quando a gente falamos assim de amana, parece uma coisa pequena, mas uma coisa muito grande perante Allah subhanahu wa ta'ala. Uma coisa muito grande perante Allah subhanahu wa ta'ala, aqui diz Maulana Shuaib, também para recordar que nós temos que, da sua parte, não esqueça de subscrever-se ao nosso canal, não esqueça também dar seu like, não é? Não esqueça também comentar, dar algumas perguntas necessárias e caso positivo nós vamos fazer chegar ao Maulana Shuaib oportunamente, ele vai ter oportunidade de poder responder. E agora estamos a falar aqui mais ou menos, ele ouvimos aqui. Agora, o que falta para o Islã ir avante a este projeto? Para nosso Islã ir avante, primeiro vou trazer aqui, reparemos para como chama, Amir al-Mu'minin, Umar bin Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Ele certa vez, ele estava sentado com os seus companheiros numa sentada. Então ele disse: deem vossas opiniões. O que vocês acham? O que nós devemos melhorar dentro do Islã? Deem vossas opiniões. Então, cada um deles foi dando uma opinião. Um sahabi disse: para mim, eu gostaria que aqui onde nós estamos sentados, tivesse muito ouro e muita prata, e para eu pegar aquilo e eu gastar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Gastar no caminho de Allah, em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. A mim permaneceu que lá disse: alguém mais tem algo a pronunciar? Outro disse que eu gostaria que essa casa estivesse cheia de prata, para eu também gastar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se nós formos a olhar para a visão dos Sahaba, o desejo deles era de contribuir para que o Islã fosse para frente. Esse era o desejo deles. Era o desejo real deles, era que o Islã fosse à frente. Eles, por quê? Porque eles viram o ensinamento e aceitaram o ensinamento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, o Amir al-Mu'minin, ele continua calado e diz: alguém mais tem algo a dizer? Todos falaram. Então, Amir al-Mu'minin mais ainda procurava saber. Ninguém mais tem algo a dizer? Então, um homem disse: menino, nós já manifestamos nosso desejo, já explicamos o que a gente que queremos, o que a gente vê que falta para a gente, para o nosso Islã ir à frente, né? Então, é mesmo a pergunta que nós vamos fazer para cada um de nós: o que falta para o nosso Islã ir avante? Alguns podem dizer que para mim, para o nosso Islã triunfar, ir mais à frente, é necessário que haja união entre os muçulmanos. É um ponto. Alguns podem dizer que é necessário que haja muito conhecimento. Também é válido. Alguns podem dizer que não, para nós ir avante é necessário nós termos bens monetariamente. Também funciona. Mas Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab, ele mostrou o contrário. Ele diz que, quando alguém diz que o menino, diga para nós o que você acha, o que falta para o nosso Islã ir à frente. Então aí Amir al-Mu'minin, ele deu a seguinte resposta. Ele disse que dê-me homens como apontou três sahabis. Primeiro Abu Ubaid bin Jarrah, depois tem Huzaifa e temos Muaz. Então disse: dê-me homens como esses três, clone deles. Com homens como esse, o que eu vou fazer? Eu vou conseguir mudar todo mundo, vou mudar toda a humanidade, só com homens como esses. Então, o que Amir al-Mu'minin Umar viu dentro desses homens? Primeiro, lealdade, honestidade e integridade. Essas três qualidades. Então, infelizmente, são qualidades que dentro do Islã, dentro dos muçulmanos, não existe. Então, por isso que o Islã está como está. Por quê? Porque para você encontrar alguém honesto é muito difícil. Como chama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: chegará um tempo sobre a minha nação que para você encontrar um homem honesto vai ser muito difícil.
Até que a pessoa terá que viajar só para encontrar alguém que seja honesto. Opa, Então, quando nós falamos de amana, em primeiro lugar, nós tiramos exemplo de quem? Então, antes que eu entre nesse ponto, Umar bin Khattab, depois testou a eles. Levou um bocado de ouro, ele pôs num envelope e ouro ou valor assim, pôs no envelope e mandou para quem? Para Abu Ubaida. E disse, vocês querem saber por que eu escolhi homem como eles? Aqui está o teste. Pegou um envelope, pôs algum valor e mandou para Abu Ubaida. E nisto, quando aquele homem chega aqui, a minha menina me mandou com isto, com esse presente para vir te entregar. Então, Abu Ubaida, qual foi a reação dele? Primeiro ele chama o seu servente, disse, vem para cá. O servente aparece. Quando o servente chega, disse, leva este presente e oferece aos necessitados. Lealdade, integridade, né? Então, leva esse presente, ofereça ao necessitado. Ele nem reparou o que tinha, quanto tinha, ele nem estava preocupado. Leva, oferece para quem estão necessitados. Então, quando esse homem volta, diz, menino, realmente você disse, realmente aquele é um homem com um bom caráter. Né? Então, esse caráter de lealdade, honestidade, integridade, infelizmente nós não temos. Então, por isso que o Islã está onde está. E reparemos acerca de Amana. Quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, toda nação tem o seu povo, tem o seu homem de confiança. Qualquer nação, todo povo, né, ele tem seu homem de confiança. Então, nós, Ummat de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diz, se nós quisermos mostrar e pôr alguém à nossa frente e dizer que este é o nosso homem de confiança, que honra para esse sahabi. Rasulullah diz, nós vamos pôr à nossa frente Abu Ubaid bin Jarrah. Subhanallah. Estamos a falar mesmo do Abu Ubaid bin Jarrah, radiallahu ta'ala, homem de grandes qualidades e virtudes perante Allah subhanahu wa ta'ala, que a sociedade testemunhava e interpretada muito bem, melhor, pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E agora, Maulana, nós queremos produzir muitos Abdullah ibn Jarrah. O que devemos tirar com essas lições de Abdullah ibn Jarrah? Qual é a lição que a gente tira dali? O que nós podemos aprender é, primeiro, repararmos a vida, como é que eles enfrentaram o Islã, como é que eles entregaram para o Islã. Né? Numa das conversas que nós tivemos, falamos sobre ser muçulmano. Então, falamos de ser muçulmano, o que? A pessoa submeter-se voluntariamente às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, às ordens do Islã, Sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, todos os ensinamentos. Então, dentro disso tudo, se a pessoa normalmente se entrega ao Islã, então isso para praticar vai ser fácil. Primeiro, nós na vida do Abu Ubaid bin Jarrah, eles não estão muito ligados não tem amor total para com o mundo. Essa é a primeira parte. Eles não têm um amor total para com o ganho mundano. Sempre o ganho dele era de quê? Como se chama? O objetivo deles qual era? Era de atingir a satisfação, conseguir atingir alto grau de satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. E fazer no máximo que eles pudessem para quê? Para deixar Allah subhanahu wa ta'ala satisfeito. Então por isso nós reparamos quando menino Umar, quando ele perguntou aos seus companheiros o que vocês desejam, nós fomos ver a opinião deles, foi todo para a de Allah subhanahu wa ta'ala. Quem me dera se eu tivesse muito ouro, muita prata, para quê? Para gastar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós fomos ver o foco dos sahabas, qual era? Era simplesmente o akhirah. Então, hoje, infelizmente, o Islã está como está, porque o nosso foco é diretamente ao mundo. Nós queremos ganhar o mundo, queremos ganhar o akhirah. Nosso foco é o quê? Ganhar o mundo, ganhar fama, ganhar poder. Então, infelizmente, por isso, como se chama, Allah diz, وَلَا تُحِبُّ الدُّنْيَا فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Não amem, não criem amor pelo mundo. Por quê? Porque isso vai fazer você estar perdido. Você vai se perder. Normalmente, quando a pessoa ama muito a riqueza, ama muito o mundo, então, infelizmente, automaticamente, o seu desejo em querer alcançar o akhirah vai diminuindo. O desejo vai diminuir. Então, reparemos para o Sahaba. Temos aqui Huzaifa bin Yaman, ele com seu pai Yaman, estavam a caminho para Madinatul Munawwara. Havia uma grande batalha muito conhecida, batalha de Badr.
Então, nisto, esses sahabas, eles estavam indo para Madinatul Munawwara. Para quê? Para ir encontrar com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para juntar-se a eles e para poderem ir lutar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nisto, eles encontraram com o grande inimigo do Islã, Abu Jahl. Encontraram com eles pelo caminho. Então, quando eles encontraram com Abu Jahl pergunta: para onde é que vocês estão a ir? Vocês estão a ir para... nós vamos para Medina. Sim, mas vocês estão a ir a juntar com Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para quê? Para lutar contra mim, é isso? Eles disseram que não, nós estamos a emigrar. Disse: nada. Vocês estão a ir juntar com Muhammad. Para quê? Para lutar contra mim. Logo ele disse, os sahabas ficaram, não tiveram saído, disseram: olha, nós estamos a dar nossa palavra que nós não haveremos de juntar com Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não vamos juntar com ele. Deram a palavra, tudo bem, podem ir. Então Abu Jahl, como eles prometeram, então Abu Jahl, sendo um descrente, ele próprio soube que se eles deram a palavra, eles são muçulmanos. Eles vão cumprir com isso. Subhanallah, subhanallah. Eles vão cumprir com isso. Então Abu Jahl disse: bem, podem ir. Então eles foram. Quando chegam lá, encontram Rasulullah muito preocupado. Como chama? Eram poucos homens. 303 contra uma tropa. Reparemos, eram 303 homens e mal equipados. Contra uma tropa inimiga de 1000 e tal homens e bem equipado. Uma tropa triplicada. Exatamente, triplicada. E com bom equipamento. Então, nisto, os sahabas chegaram e a Rasulullah: estamos aqui, queremos juntar. Rasulullah disse: boas-vindas, estamos a precisar de homens realmente. Então, disseram: e a Rasulullah, mas só que há uma inquietação. Rasulullah: o que se passa? Disse: nós, quando estávamos a vir, estávamos a sair de Maca, nós pelo caminho encontramos com Abu Jahl. Então, nós, quando encontramos com ele nos complicou muito e nós acabamos dando a palavra a ele que nós não podíamos se juntar assim. Então, como ele é um não muçulmano, nós podemos quebrar a palavra, podemos quebrar a promessa. Então, Rasulullah disse: olha meu sahabi, nós somos aquele povo que a gente cumpre com a nossa palavra, seja para muçulmano ou não muçulmano. Subhanallah. Nós somos aquele povo que a gente cumpre com a nossa palavra, seja ele muçulmano ou não. Mesmo com extrema necessidade. Mesmo com que necessidade? Então a pessoa tem que cumprir com a sua palavra. Então isso está a faltar dentro de nós. Então reparemos, no final Allah subhanahu wa ta'ala deu vitória como chama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eram poucos homens, mas foram vitoriosos. Qual foi o ponto principal? Não foi armamento, não foi união. É claro que isso também contribui, mas haviam homens com caráter. Homens com caráter, homens com palavra. Homens com palavra. Homens com palavra. Aqui na Batalha de Badr nós estamos a ter uma grande lição, estamos quase no final do nosso programa, não é? Agora, Maulana, tudo isso nós queremos, se contamos aqui, estamos a trazer essas lições sábias, todas e inteligentes, queremos trazer aqui alguma lição de certeza e nós almejamos que assim um dia podemos fazer. É possível ultrapassar essa situação, falta de honestidade e sinceridade, falta de caráter na sociedade em que a gente vive? É possível ultrapassar e como se ultrapassa? É muito simples. Primeiro, para nós conseguir ir avante, primeira coisa chave é nós fazer paz com Allah subhanahu wa ta'ala. Fazer paz com Allah. Que Allah, eu a partir de hoje, eu não vou mentir para ninguém. A partir de hoje eu vou ser honesto. Vou falar a verdade. Olá, eu a partir de hoje eu vou ser um muçulmano que você deseja que eu seja. Vou fazer o meu máximo para eu adquirir essa qualidade de integridade, para ter lealdade e para ser honesto. Eu vou fazer o máximo de eu cumprir com isso. Por quê? Porque normalmente, por que eu digo fazer paz com Allah subhanahu wa ta'ala? Por quê? Porque normalmente quando a pessoa vai aldrabar alguém, se a pessoa aldraba, é porque não existe nenhum medo dentro do coração para Allah subhanahu wa ta'ala. E não há paz. Exatamente, não há paz. Ele está aí em confronto, em guerra com Allah subhanahu wa ta'ala. Ele aqui, uma parte está a desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala e outra parte está a prejudicar uma outra pessoa. São duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, por isso, quando eu digo fazer paz com Allah subhanahu wa ta'ala, aqui eu digo paz por quê? Porque a pessoa, quando ter temor por Allah, quando ele estiver pronto para fazer algo para Allah subhanahu wa ta'ala, então ele vai ver se isso aqui, de acordo com Allah subhanahu wa ta'ala, isso é permitido ou não. O Islã aceita isso ou não aceita. Então, por isso que eu digo fazer paz com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nós fazendo paz com Allah subhanahu wa ta'ala, então é muito fácil, muito simples sim, de a gente conseguir adquirir esse estatuto. É uma coisa simples, mas não é muito fácil assim. Por quê? Porque nosso desejo
nosso desejo é o contrário. Nós amamos, fazer qualquer coisa para nós conseguir adquirir um bem naquilo, um benefício naquilo. Nós amamos fazer isso. Então, infelizmente, o nosso amor vai em choque com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, para a gente sacrificar isso, é muito difícil, é doloroso, é muito doloroso. A pessoa vai sentir muita dor, mas se a pessoa realmente quiser que o Islã avance, primeiro, se a pessoa pode ter muita fama, pode ser muito rico, pode ter muito conhecimento religioso, mas se não for leal, não for íntegro e não for honesto, infelizmente, nada que a pessoa está fazendo para a contribuição, para que o Islã possa ir à frente. Para que o Islã possa ir à frente, como Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz, wattaqu dunya wattaqu nisa, tenha medo do dunya. Temer o dunya é você quebrar todos os seus desejos, seu ego, para poder aproximar-se de Allah subhanahu wa ta'ala e buscar paz com Allah subhanahu wa ta'ala. Molana, últimas considerações. Últimas considerações, eu acho que ficou aqui tudo. Uma única coisa que eu posso dizer é que nós temos que fazer o máximo em reparar aquilo que é a nossa vida para o Akhira. Certa vez, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aconselhando Abu Dhar, ele disse, uma das palavras que Rasulullah disse, que tema o dunya. Aquela pessoa que temer o dunya, como chama aqui, que quiser o akhira, ele vai ter que prejudicar o seu dunya. Aquele que quiser o akhira, ele vai ter que prejudicar o seu dunya. Mas aquele que quiser o dunya, ele vai ter que prejudicar o seu akhira. Aquele que precisar o akhira vai prejudicar o seu dunya. E quem precisar o dunya vai prejudicar de certeza o seu akhira. Não seja do último grupo. Até o próximo programa. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilita-se, tu e a tua família, seja um verdadeiro muçulmano e cria paz com Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até o próximo programa.